Escrever muda a sua realidade completamente. Eu sei que parece ser estranho, como assim já quem escrever? Já ouvi isso tudo por aí, mas eu não entendo. O que eu vou te explicar aqui hoje é isso de por que que a gente tem que escrever. O que que acontece se a gente escreve o que não realmente existe, né? Eu sei que parece ser estranho, porque quando eu comecei a fazer isso, parecia assim que eu estava, sei lá, fantasiando, parecia que eu estava viajando, como as pessoas falam, né, viajando na maionese, mas é aqui que está o grande segredo. Eu vou te explicar nesse vídeo por que que escrever a sua vida perfeita, o que você quer realizar, seja ter um carro novo, seja ter um emprego bom, seja trabalhar da sua própria casa, seja ter uma família incrível, um marido maravilhoso, uma esposa boa, filhos saudáveis, você ter a sua saúde de volta. Por que que escrever faz com que você consiga conquistar tudo isso? É, na nossa cabeça, nós temos vários pensamentos, né, se você for parar para pensar, você provavelmente nem percebe o que que você está pensando nesse exato momento. Que às vezes a gente está ali fazendo uma coisa e vários pensamentos na cabeça, eu percebo isso quando eu estou, assim, sem controlar meus pensamentos, eu fico assim: "Espera aí gente, o que eu tô pensando? Eu tenho que pensar alguma coisa útil, eu não posso ficar assim, ficar sem pensar em nada". Aí eu tento controlar meus pensamentos. Na nossa cabeça, a gente tem muita confusão. Aí quando você leva para o papel, aquilo cria um foco, que onde cria coerência, que é onde você consegue saber exatamente o que você quer alcançar na sua vida. É simples assim. Parece ser estranho, parece ser complicado, parece ser coisa de outro mundo, parece ser uma mágica, mas é simples. Porque, pessoal, você provavelmente já ouviu quando alguém disse para você assim: "Ah, o seu estado interior define quem você é. O seu estado interior cria a sua realidade", mas Jaque, o que que isso quer dizer afinal de contas? Eu não entendo esse negócio. Pois é, porque é assim, nesse vídeo eu vou te explicar como que isso acontece e como que você consegue mudar isso para você conseguir ter a sua vida hoje, que você quer viver, que você sonha em ter, ou seja, a sua vida perfeita. Eu vou te dizer como que você faz isso, o que que eu fiz para eu ter a minha vida perfeita e olha, eu continuo fazendo, tá? Sério. Então, já se inscreve aqui no canal para você acompanhar os próximos vídeos, porque aqui a gente fala muito sobre a sua energia interna, sobre como que você consegue mudar o seu estado interno e assim realizar maravilhosas coisas na sua vida, milagres, sonhos, seja lá o que for, e não só ficar falando mantras, sabe, como palavra solta, e sim realmente reprogramar a sua mente para que tudo que você sonhe se torne realidade. Se inscreve aqui, tá bom? E se você gosta desse tema, já deixa o seu like, que isso me ajuda também a saber o que que você realmente está gostando, tá bom? Obrigada. Então, o que que você vai fazer agora? Você vai pegar um papel, você vai primeiro parar, respirar, procura um lugar tranquilo onde você esteja sozinha, sem que ninguém te interrompa, sabe. Eu gosto de fazer essas minhas reflexões à noite antes de dormir, né, que é onde as crianças já foram para a cama, meu marido está no escritório dele, ou pela manhã, assim que eu acordo, que a minha mente está fresca, minha mente está em paz, sabe. Então você vê quando é melhor para você. Você vai pegar um papel e você vai escrever a sua vida perfeita. Ou você pode pegar um caderno e escrever tudo o que você quer realizar. Pegue um caderno só para isso, escreva "Caderno da sua vida perfeita". Eu gosto de pegar um papel, tá. Eu fiz isso para manifestar tanta coisa na minha vida, para manifestar o meu marido que eu tenho hoje. Eu pedi, eu escrevi no papel o que eu queria e eu consegui conquistar, né, o meu marido, a família que eu tenho, a vida que eu tenho hoje. Eu também manifestei através de uma carta e a vida que onde eu cheguei hoje. Gente, se você não me conhece, eu vim de Belém do Pará. Eu passei na minha adolescência, eu tive muitas dificuldades, e eu fui parar numa kitnet, que é onde o aluguel era pago pela minha mãe. Era um quarto pequenininho, com um banheiro horrível, eu não tinha comida, quando eu deitava na minha cama eu via ratos. Só que naquela época eu não escrevia, eu pensava. Eu tentava, é o que eu tô falando pra você, porque olha só, quando você não escreve,
tudo fica espalhado na sua mente. Não é todo mundo que tem esse controle de parar e pensar o que eu quero viver, o que a gente consegue fazer na maioria das vezes. Minha vida tá um caos, eu tenho um monte de conta para pagar, meu Deus, por que tudo dá errado na minha vida? Por que todo mundo tem sorte e eu não? As contas só vão se acumulando. Ai, não é assim? Você só pensa naquilo que você não quer na sua vida? Então, às vezes a gente precisa levar para o papel como que a gente gostaria de viver. Naquela época, quando eu morava lá no Brasil, lá em Belém, em Ananindeua, eu deitava na minha cama e eu fechava os meus olhos para eu não ver as catitas, né, andando pelo telhado. Eu fechava os meus olhos, eu me imaginava com uma família incrível, um marido muito bom que me apoia, com crianças. Eu imaginava que eu tinha 3 crianças e Deus me deu 3 crianças, é incrível. Eu me imaginava vivendo num lugar aonde tem neve, porque eu assistia o filme Kevin, Sozinho em Casa, como é que chama em português? Kevin, em alemão, em alemão se chama Kevin allein zu Hause, em português é Kevin Sozinho em Casa, né, acho que é isso, não lembro mais como é que era em português. Eu sei que eu assisti esse filme e eu adorei aquela neve, sabe, aquela coisa linda. Gente, eu quero morar num país onde eu tenho neve. Imagina, para e pensa comigo, gente, eu vivia na Ananindeua, num quarto onde eu deitava na cama, eu olhava pro teto, eu via catita, eu não tinha comida. Eu tinha um ovo na geladeira, eu não conseguia comer aquele ovo. Uma vez eu estava com muita fome, eu quebrei o ovo para eu comer, eu vomitei na hora, porque primeiro que ele estava podre e segundo, eu não consigo comer ovo cru, então, mas a fome era tão grande que eu precisava comer alguma coisa, né. Mesmo assim, eu sentava na minha cama e eu imaginava a vida que eu queria ter. O meu sonho sempre foi tocar piano, não sei porquê, eu me sonhava, eu me imaginava numa casa incrível tocando piano. E a minha vida se transformou. Entende? Eu fui parar na Suíça. Suíça, gente. Como que eu imaginei na minha vida que eu fosse sair daquele quartinho com catita, andando no telhado, sem comida na mesa, fui parar na Suíça. Conheci meu marido, tenho 2 filhas, falo alemão fluente, ensino alemão, inclusive essa é uma outra coisa que eu quero falar aqui com você no canal, sobre como que eu consegui realizar isso na minha vida, de eu viver do meu trabalho, viver na minha casa, com os meus alunos, ensinando o alemão, como que eu consegui manifestar receber dinheiro dormindo. Eu falar com meu marido, eu quero receber dinheiro dormindo. Ele dizia, sério? Nossa, é um sonho muito legal. Eu disse, sim, eu quero. Escrevi minha carta. Eu vou contar para vocês, uma coisa de cada vez, né? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Hoje eu quero falar sobre uma coisa só, né? Você precisa escrever para você controlar sua mente, porque tudo fica espalhado. Se você fica pensando demais, os pensamentos soltos, eles criam uma tensão, e tensão cria pressa. Sério, e essa pressa cria decisões desalinhadas. Você vai acabar, por exemplo, você começa uma coisa, ai não dá certo, eu vou fazer isso aqui, aí você troca, aí você faz outra coisa e você fica mudando, 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 não chega a lugar nenhum. E escrever, pessoal, não é apenas controle, sabe? É você ter clareza do que você quer. Tudo na vida é clareza. Clareza do que você quer. Você vai escrever. Eu escrevi, manifestar tantas coisas, meu Deus do céu. Vou falar hoje sobre, eu nunca falo sobre o meu trabalho, que eu vou deixar para um outro vídeo, né, como que eu consegui realizar, eu consegui trabalhar da minha própria casa, né, ter os meus alunos, nós temos hoje mais de 300 alunos, nossa, eu tô tão feliz. Mas enfim, hoje eu quero falar sobre uma situação para você entender como que os seus pensamentos fazem você criar decisões que vão te levar para onde você não quer. Olha, uma vez, quando a gente estava indo lá para o centro de Zurique, na Suíça, né, era verão, e meu marido falou assim: "Meu Deus, a gente vai de carro para Zurique com essas 2 crianças", na época eram 2 crianças, minhas filhas eram muito pequenininha, né. Eu tô contando essa história para vocês, né, para vocês entenderem primeiro a questão do seu pensamento, por que que a gente tem que controlar o pensamento primeiro, e isso você consegue levando para o papel, né. Que era verão, quem mora em Zurique, né, na Suíça, sabe que nossa, encontrar estacionamento em Zurique no verão é a pior coisa que tem, você quase não encontra. Só que era verão, a gente queria passear de barco, né, lá no lago de Zurique. Eu falei: "Amor, bora, a gente vai conseguir, eu não quero ir de trem com as crianças, eu quero ir de carro".
Vamos de carro. Ele, tá bom, bora. E ele falava, a gente não vai conseguir estacionamento, a gente não vai conseguir. Eu falava, amor, a gente vai conseguir. E eu sentada no carro, eu pensava, o meu estacionamento está esperando por mim. O meu estacionamento está esperando por mim. Eu ia mentalizando isso enquanto a gente estava indo até lá. E quando chegou perto, né, ele entrou numa rua para ir procurar um estacionamento, ele falou, tá vendo? Eu falei que não ia ter, realmente estava cheio de carro. E eu disse a ele, amor, entra naquela rua ali. Eu senti que ele tinha que entrar ali. Eu falei, entra ali. Ele, aqui não vai ter nada não. Eu disse, vai amor, entra aí amor. Ele entrou. Quando ele entrou, ele olhando pra frente, ele olhando assim, olhando, ele não viu, juro pra vocês que ele não viu. Eu falei, olha aqui amor, volta, volta, volta. Ele deu a ré e voltou. Eu falei, tá vendo, tá aqui. Ele foi lá e estacionou. Ele, meu Deus, é inacreditável que a gente conseguiu um estacionamento aqui, bem pertinho do lago. Nossa, eu falei, tá vendo? Amor, eu mentalizei que o nosso estacionamento vai estar esperando a gente e aconteceu. Então eu tô contando essa história aqui para você entender que os seus pensamentos, olha que esse aqui é o segredo, o seu pensamento vai fazer você enxergar. Porque às vezes quando você tá só ali, meu Deus do céu, eu não consigo, meu Deus, é muita conta para pagar. Você começa a ter dor de cabeça aqui, né? Isso é o que acontecia comigo. Quando eu tava muito preocupada com contas, com dinheiro, com não sei o que lá, a dor de cabeça ela vem aqui no meio, é uma dor incrível, terrível, que você não consegue pensar em nada, a não ser só em conta, e eu já pensava em ir embora para o Brasil, já pensava em largar tudo, largar alunos, foi quando eu falei para vocês, né, que as vendas caíram, pensava em largar tudo, pensava em voltar para o Brasil, abrir um mercadinho lá, viver por lá, as crianças eu tinha as piores decisões. Então, pensamentos são importantes, tá? Então, o que que você faz? Isso não é só pensar não, tá, pessoal? Isso quer ter mais clareza interna. Porque eu sei que você não quer viver a vida que você está vivendo agora. Você quer ter uma vida mais feliz, mais abundante, com um marido incrível, com uma esposa incrível, dar mais para sua família, ter um emprego dos seus sonhos. Você quer. Só que a situação que você está vivendo agora faz você focar no que você não quer. Então, quando você leva para o papel a vida que você quer ter, o seu pensamento começa a mudar. Isso é impressionante. Escreva a sua carta da sua vida, a sua vida dos sonhos. Escreva, mesmo que todas as possibilidades agora digam que você não vai conseguir, escreve. Porque isso vai te dar clareza, isso vai fazer você ver coisas que provavelmente o universo está colocando na sua frente, você não enxerga. Foi como aconteceu com o meu marido. Ele estava tão focado que a gente não vai conseguir estacionamento, que ele não enxergou o estacionamento ali. Eu estava focada que eu ia conseguir o estacionamento, eu enxerguei. Entende o que eu quero dizer para você aqui nesse vídeo? Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar o seu papelzinho ou seu caderninho, você vai primeiro respirar fundo, procurar um momento tranquilo e você diz, eu tenho um mantra, né, que eu uso, que me ajuda bastante a voltar para o meu presente, agradecer pelo que eu já tenho hoje, não só ficar pedindo, pedindo e pedindo, e isso me dá calma, que é assim, meu estado interno fortalece minha estabilidade financeira e meu crescimento financeiro. Meu estado interno fortalece minha estabilidade financeira e meu crescimento financeiro. Você vai se acalmar. Porque quando você escreve a partir desse estado que você está sentindo, essa calma, essa paz, você não escreve para correr, para desespero, para escassez. Você escreve para sustentar. Porque eu tenho certeza que alguma coisa para agradecer hoje você tem. Por exemplo, você teve um arroz, um feijão para comer, você teve um ovo para você comer, você tem olhos para você me olhar agora, você tem ouvidos para você me ouvir, você tem um telefone aí na sua mão, você tem um telhado na sua cabeça. Alguma coisa você tem para agradecer. Só que quando a gente está só pedindo, pedindo, pedindo e vendo que as contas estão se acumulando, a gente esquece de ver o que tem de bom na nossa vida. E é isso que acontece. Quando você esquece de ver o que tem de bom na sua vida, mais coisas ruins vão acontecer, porque você está focado no que não, no ruim. E é isso que vai voltar para você. Pessoal, tudo que você manda para o universo, volta para você, isso é física. Né? Você envia, tudo volta. Então, quando você escreve, não vai fazer o dinheiro aparecer do nada. Não é isso. Não é isso que vai acontecer.
né? Quando você escreve, você organiza quem você está sendo enquanto você caminha. Como, por exemplo, assim, quem escreve reage menos ao medo. Eu vou te explicar uma coisa muito interessante, você vai entender. O seu cérebro, ele não sabe o que é verdade e o que não é verdade. A prova disso é quando você assiste um filme de terror, que você se assusta. Por que você se assusta? É na televisão que está passando, porque o seu cérebro não sabe que aquilo está passando na televisão. O seu cérebro pensa que está acontecendo agora. Porque quando você acaba de assistir o filme, você vai no banheiro, você vai com medo. Porque o seu cérebro pensa que aquilo estava acontecendo. Por isso que eu não assisto filme de terror. Meu Deus do céu. Eu só assisto filme de comédia, eu assisto filme de ação, eu assisto biografias, eu assisto documentários, mas terror e suspense eu não assisto porque eu fico com medo. E esse medo salva na sua mente, né? Então, pode escrever o que você quiser, não importa, escreve. O seu cérebro não sabe que aquilo não é verdade. Quando você mente para sua mente, olha que interessante. Quando você mente para sua mente, né, para o seu cérebro fica com calma, tranquilidade. Você percebe padrões mais rápido. Sério, pessoal, isso aqui não é pensamento positivo. Porque quando as pessoas falam assim, você tem que pensar positivo. Como que eu vou pensar positivo? Que eu olho aqui na minha conta do banco, eu vejo que eu tô no negativo. Eu vejo as contas para pagar e não tem dinheiro, não tem cliente chegando. Como que eu vou pensar positivo? Né? Não dá. Eu também pensava assim, gente, o que é pensar positivo? Como que eu vou fazer isso com tudo dando errado na minha vida? Né? Então, isso aqui não é você pensar positivo, é direção interna. Pessoal, tudo que você foca, você caminha para lá. Seja pro ruim, seja pro bom. Entende? Porque tudo vem da sua mente. Quando você foca assim, tudo vai dar errado na minha vida. Eu só encontro pessoas do mal, homem é tudo safado. Então, tudo que você vai ver vai ser coisas ruins que vão fazer você se ferrar. Homem ruim, mulher ruim, que só quer seu dinheiro, seja lá o que for. Porque a sua mente está focada naquilo. Então, vai passar a mulher ou o homem dos seus sonhos, você não vai enxergar, porque a sua mente não está vendo. Vai passar uma possibilidade ali de você ganhar dinheiro, você não vai enxergar, porque sua mente não está vendo. É o que eu falo para vocês aqui no canal. A gente não enxerga com os olhos, a gente enxerga com a mente. Quando você está preparado para enxergar, você vai ver. Por isso que é importante você escrever no papel, para você não se sabotar. Porque isso não é culpa sua, pessoal. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Eu me culpava muito. Eu me achava, por exemplo, você está me vendo aqui agora, mas antes de eu começar, né? Porque eu sempre gostei desse tema, sabe? De falar sobre energia, sobre pensamento positivo, sobre programar o seu cérebro. Mas eu pensava que as pessoas não iam querer me ouvir. Eu não acreditava em mim. Depois, um certo dia, né, eu conversando com meu marido, ele falou assim, amor, tu fala isso pros teus alunos todo dia. Todo dia tu fala pros teus alunos, acredita que você vai conseguir, fala e chafa alas, né, eu consigo tudo que eu quero. Você faz isso com seus alunos e dá certo, seus alunos estão felizes da vida com você. Você consegue. Então, quando eu passei a ver que eu realmente consigo, eu tenho tantas ideias, eu me sinto bem falando aqui com vocês, eu adoro estar passando essa mensagem aqui para vocês, sabe? Eu sinto que eu sou feita para isso. Eu sinto que é a minha vida, que é a minha missão tá aqui, sabe? Falando com vocês, que eu quero sim ajudar muitas pessoas. Eu quero, porque eu sei que é tão ruim você tá vivendo uma vida que você não queria viver. Você vê todo mundo tendo sucesso, você vê as pessoas dando certo, dinheiro chegando, vendas caindo, e você não consegue. Né? Então, acredita que se consegue, seja o que for que você quer alcançar na sua vida, escreve uma carta para você, mas não pedindo, como já é agora, mesmo que seu cérebro diga, você não consegue, porque isso aqui é sabotagem. Tudo que você tem na sua mente de que, eu não consigo, você é burra demais, olha, quanto mais alto, maior o tombo, olha, ai, para, isso não dá certo não, ei, isso é modinha, isso já vai acabar. Gente, tudo isso são crenças limitantes, isso é sabotagem. Não acredita nisso. Não acredita que você é capaz, você consegue, você também pode, você também é inteligente.
Por que não? Por que que você não vai conseguir? Você consegue sim, né? Então, quando você para e pensa, minha energia cria espaço para o dinheiro ficar. Minha energia cria espaço para o dinheiro ficar. Toda vez que vir uma sabotagem, dinheiro não presta, dinheiro é coisa do mal, só quem é pobre vai para o céu, quem é rico vai pro inferno. Esquece, você para, respira e diga: minha energia cria espaço para o dinheiro ficar. Eu sempre uso esses mantras quando a minha energia cai, quando eu tô fraca, porque eu venho de uma família muito pobre. Quando eu morava na casa da minha mãe, eu não passava fome, né, mas depois que eu saí da casa dela, eu sofri horrores. E eu não acreditava em mim. Então, foi difícil para mim, né, conseguir reprogramar. Até hoje eu sinto que tem vozes aqui do meu passado. Você não consegue, Jaqueline. O que que eu faço? Eu paro, eu digo: minha energia cria espaço para o dinheiro ficar. Minha energia interna cria espaço para o dinheiro ficar. Minha energia interna cria espaço para o dinheiro ficar. E eu me sinto melhor. Eu faço isso até eu me acalmar, sabe? Porque isso não é palavras soltas, isso é reprogramação mental. Você está reprogramando o seu cérebro. Então, escrever novas direções não vai apagar o seu passado, sabe? Mas você começa a criar um novo caminho interno, porque tudo que você vive hoje foi você que criou no passado. Tudo. O que você está vivendo hoje foram coisas do passado. Então, mesmo que você escreva a sua carta mágica da sua vida realizada, da sua vida. Como é que eu dou o nome? Cadê minha carta? Ela não está aqui, está ali. Vida perfeita, lembrei. Da sua vida perfeita. Você está criando um novo caminho, porque você vai estar repetindo. Eu gosto de ler, é importante você ler. Durante 3 meses, leia a sua carta, tá? Sempre ao acordar e antes de dormir, porque você está reprogramando o seu cérebro. Quando você reprograma ele, não tem outro jeito, né, a não ser manifestar na sua vida, porque o seu cérebro vai criar aquilo como realidade. Mas o que eu estava dizendo, não vai acontecer da noite para o dia. Por quê? Você precisa de um tempo. Isso que você está vivendo hoje, você não criou ontem. Você criou há meses, semanas atrás. Então, tudo que você vive hoje é resultado do que você viveu antes. Então, você vai criar hoje o seu amanhã, que vai demorar. Porque você precisa reprogramar sua mente, você precisa criar novos caminhos. E muitas vezes, como eu falei aqui no outro vídeo, vou deixar ele aqui, que é onde, quando tudo desaba, é porque tudo está mudando. É igual como construir uma casa, você não vai construir uma mansão em cima de um barraco. O barraco tem que ser demolido, destruído, para você construir a mansão. Você não vai construir em cima do barraco, né? Então, muitas vezes, foi o que aconteceu comigo, né? Muitas coisas precisam desabar para que algo aconteça. Então, eu percebi que muitas vezes, quando eu escrevia as minhas cartas, acontecia, tudo bagunçava na minha vida, mas depois vinha o melhor, né? Depois eu consegui aquilo que eu queria, tudo que eu escrevi, eu conquistei. E eu continuo, eu tenho a minha carta mágica agora, né, da minha vida perfeita, que eu tô percebendo que muitas coisas que estavam funcionando, desde que eu escrevi a minha carta da minha vida perfeita, que eu quero agora manifestar, eu percebo que o que funcionava não está funcionando mais. Eu entrei em desespero, juro para vocês, é o que eu já contei aqui no canal. Mas é por quê? Porque agora eu estou seguindo um outro caminho. O meu cérebro está agora vendo coisas que eu não via antes. Ele está vendo coisas para eu poder alcançar essa vida perfeita que eu quero agora viver. Entende? Então tudo isso é reprogramação mental, pessoal, você precisa reprogramar. Você não está tentando convencer o universo de alguma coisa, você está reorganizando o seu sistema interno, porque o seu interno cria a sua realidade aqui no mundo afora. Então tenta escrever uma carta para você,
mas não pedindo: "Ah, eu quero muito", não. Eu tô tão feliz, hoje eu tô tão feliz porque eu tenho a casa dos meus sonhos. A minha casa, ela é grande, tem 3 quartos. Da janela do meu quarto eu vejo umas árvores lindas. Nossa, eu vejo um jardim maravilhoso, ou eu vejo a praia. Meu Deus, que praia linda! Uma coisa que eu amo é o pôr do sol. Da janela da minha casa, eu vejo o pôr do sol todos os dias, é tão lindo. Essas cores que são formadas no céu, meu Deus, é tão maravilhoso. Eu escuto o canto dos pássaros todos os dias. A minha casa é linda, é incrível, vivemos grandes momentos aqui, momentos de amor, de felicidade, de aprendizado, de diversão. A minha sala é tão maravilhosa. Eu tenho uma chaminé aqui que me aquece no inverno. Aqui nesse canto eu tenho o meu sofá super elegante. Meu sofá, ele é vermelho com um tapete cinza. Imagina, no maiores detalhes, e escreve. Escreve como se você já tivesse hoje. E o seu cérebro não vai ter outra opção a não ser colocar, manifestar na sua vida o que está nesse papel. Não vai acontecer por magia, não é mágica. Vai acontecer porque o seu cérebro pensa que isso é realidade, então você vai começar a ter atitudes e a fazer coisas que vai tornar aquilo realidade. Você vai pensar assim: por que eu tô fazendo isso? Ah, não sei, eu dei vontade de fazer, eu vou fazer. E você vai e faz. Juro pra vocês que acontece assim, você não vai entender o porquê, mas você vai e faz. E pronto, você vai ver que vai mudar, vai dar certo. E tenta focar uma coisa de cada vez. Você quer a casa dos seus sonhos? Escreve a casa dos seus sonhos. É o carro? Escreve o carro. É a sua saúde? Escreve pra sua saúde. Tá bom, pessoal? Porque talvez você já tenha tentado tudo ao mesmo tempo. E às vezes dá uma confusão, né? Então, escrever me ajudou a perceber algo muito simples, que não era falta de esforço, era excesso de confusão interna. Quando você não sabe para onde vai, a sua mente fica vagando, não sabe, você não vai para lugar nenhum e nada acontece na sua vida. Aí você começa a pensar em coisas ruins e só vem coisas ruins. Mais contas, mais contas, mais contas, menos vendas e é isso. Entende? Então, quando você quer alcançar alguma coisa na sua vida, escreve aquilo. E pode ter certeza que o que está funcionando agora vai parar de funcionar, mas não se desespere. Porque tudo que acontece na sua vida é para o seu bem. A gente não entende o porquê. Mas se isso de o que estava funcionando não funciona agora, é porque precisa desmoronar para que algo aconteça, para que esse seu sonho, essa sua carta que você escreveu, essa vida perfeita que você escreveu, se manifeste. Porque do jeito que tá, não vai dar para manifestar isso. Entende? Então apenas confia, apenas diz: "Ok, me leva". Mesmo que às vezes dá dor de cabeça, mesmo que às vezes você cai no desespero. Teve uma fase que eu estava assim, eu queria manifestar, meu Deus, era conta, aí chegou o imposto para pagar. Sabe o que eu fazia? Eu não tinha dinheiro. O que eu fazia? Eu ia para a cozinha, ia fazer comida, colocava música, cantava minha música, cantava e dançava e cozinhava, abraçava minhas filhas e esquecia. Depois que acontecia, eu tinha uma ideia. Vou fazer isso aqui. Eu fazia e dava certo. Gente, se eu tivesse ficado ali, ai meu Deus, eu não tenho dinheiro, ai não tenho vendas, ai meu Deus, não tem como pagar o imposto. Eu não ia ver essa ideia que deu certo. Então, mesmo que parece que está tudo desabando, tente ver que o universo está organizando a sua vida agora. Você vai ter uma ideia, você vai ver alguma coisa e tudo vai se realizar, tudo vai dar certo na sua vida, pessoal. Porque olha, quando o seu estado interno muda, o dinheiro não precisa mais apagar incêndio. Ele vem para completar a sua vida e ele fica, tá bom? Depois, se você achou isso útil, né, escreve aqui nos comentários para mim. E escreve a sua carta mágica. Escreve a sua vida dos sonhos, a sua vida perfeita. Escreve, mesmo que pareça assim o seu cérebro impossível. Gente, eu vim de Ananindeua. Como que eu ia imaginar que eu fosse parar na Suíça? Como que eu fosse imaginar que eu fosse ter o marido dos sonhos depois da experiência que eu tive no meu primeiro relacionamento, que eu vou contar um dia aqui pra vocês? Como que eu ia imaginar que eu ia encontrar um homem tão incrível, com uma família, que me desse uma família tão maravilhosa? Como que eu ia imaginar
que eu fosse trabalhar da minha casa, do meu escritório, do meu lar, vender o meu curso e ganhar dinheiro dormindo. Nunca na vida que eu fosse imaginar isso, porque eu vendia nanindeua, eu morava num kitnet, eu não tinha um pão para comer. Uma vez eu fiquei doente, né, e eu não tinha eu fui no posto de saúde, né, eu fui consultada, eu estava com uma infecção urinária, quem teve infecção urinária sabe como isso é ruim, eu não tinha remédio para comprar. Quem comprou meus remédios foi meu vizinho. Deu para entender isso? Como que eu ia imaginar que eu fosse chegar tão longe? É aqui, olha, é aqui. Cria sua realidade aqui dentro, que ela não tem outro jeito. Ela não consegue fazer nada mais a não ser realizar, se materializar na sua vida aqui fora. Faz isso, depois você vai me contar se deu certo, tá bom? Um grande beijo, se inscreve aqui no canal e dá o seu like. Deixa o seu comentário aqui embaixo pra gente conversar e se conhecer mais, tá bom? Até mais, beijinho.